Olá, be welcome! Seja bem-vindo a mais essa videoaula sobre a pronúncia do inglês. Na verdade, essa é a segunda aula a respeito de separação de sílabas em inglês. O nosso foco principal não é apenas aprender a dividir em sílabas, mas é ver de que forma isso pode nos ajudar a ter uma melhor consciência de como os sons são produzidos. Nós vamos iniciar o trabalho observando a palavra summer. Observando a palavra summer, nós vemos que nós temos duas vogais, a letra U e a letra E. E no meio das duas vogais, nós temos duas consoantes, nesse caso, consoantes repetidas. Então, o padrão que a gente consegue visualizar é vogal sendo seguida por duas consoantes mais uma vogal. Bom, como é que a gente faz para separar isso em sílaba? Muito simples, basta dividir no meio das duas consoantes. Quando a gente divide, nós vamos ter dois fragmentos. O primeiro, some, e o segundo, mer. Bom, observando a primeira parte, nós podemos identificar um tipo de sílaba. O tipo de sílaba que nós estudamos na aula número 1, uma sílaba fechada. Nós temos a vogal U sendo seguida pela consoante M. Nós vimos que nesse caso, a vogal deve ter o som curto, que é o som de A. Por isso é pronunciado some. Já na segunda parte, nós temos uma vogal sendo seguida por R. Nós tivemos uma aula especial sobre isso. Quando a vogal é seguida pela letra R, ela é controlada pela letra R e ela deve ser lida com o som Por isso a pronúncia mer. Então, nós temos summer. Nós estudamos com relação a esse padrão, vogal sendo controlada pela letra R, na aula de número 3. Vamos ver mais algumas palavras onde nós podemos identificar esse padrão. Observe a palavra rabbit. A vogal A, duas consoantes Bs, mais a vogal I. Nós dividimos no meio das duas consoantes, rabbit. E nessa palavra nós podemos visualizar duas sílabas fechadas. Logo, o A terá o seu som curto, A, rab. E na segunda parte, nós temos bit, a letra I sendo seguida pela consoante T. E o som curto do E é E, bit, rabbit. Vamos ver um outro caso onde nós temos duas sílabas fechadas. Written. Observe, a letra I seguida por duas consoantes, T's, e a letra E. Nós vamos dividir no meio, written. E nós temos duas sílabas fechadas, onde a vogal vai ter o som curto, written. Observe a palavra happen. Nós temos o mesmo caso. Nós vamos dividir entre os dois P's e nós vamos ter duas sílabas fechadas, happen. Observe a palavra hippo. Na palavra hippo, nós temos I, dois P's e a letra O. Nós separamos no meio dos dois P's. Hip, uma sílaba fechada, a vogal tendo seu som curto, E, hip. E na segunda parte, nós temos a sílaba po. Essa sílaba termina com uma vogal. Trata-se de uma sílaba aberta. Quando nós temos uma sílaba aberta, a vogal deve ser pronunciada com o som longo OU. Nós estudamos um pouquinho a respeito disso na aula de número 17, ok? Vamos continuar? Nos casos anteriores, nós tínhamos a mesma consoante sendo repetida, mas isso pode acontecer entre consoantes diferentes. Eu gostaria que você observasse a palavra window. Nós temos a letra I sendo seguida por ND e a letra O. Nós vamos separar entre as duas consoantes, entre o N e o D. Window. E o que nós temos aí? Na primeira parte, nós temos uma sílaba fechada, onde a letra I vai ter o seu som curto E, win. Na segunda parte, nós temos do. Nós temos uma vogal sendo seguida por uma outra vogal, um outro som vocálico. É um vowel tone, que é pronunciado com o som de O, nesse caso, window. Observe a palavra basket.
ela é dividida como basket, né? Nessa palavra, nós temos duas sílabas fechadas. E a vogal tendo som curto. Na primeira sílaba, a, bass, e na segunda sílaba, cat. É claro que como a sílaba tônica é a primeira, bass, essa vogal é pronunciada em sua total intensidade. Na sílaba curta, ela vai ser reduzida a um schwa, que nós vamos estudar mais para frente. Agora nós vamos dar uma olhada a um caso especial. Observe a palavra chicken. Trata-se do caso que estamos estudando nessa aula. Nós temos a vogal I, duas consoantes C, K e a vogal E. Só que aqui nós temos um caso especial, tá? Porque a letra C e a letra K é um dígrafo consonantal. E ela vai ter essas duas consoantes representam um único som. Então como é que a gente faz para dividir? Tudo depende da pronúncia da palavra. Na palavra chicken, nós sabemos que a letra I é pronunciada com o som curto E. Nesse caso, a palavra vai ser dividida logo depois das duas consoantes. Observe, check e o N fica separado. Nossa, pra gente que fala português isso é estranho, não é? Mas é assim que funciona a divisão. Eu não poderia dividir como... até mesmo se eu fizesse uma divisão fabricada entre o C e o K, nós chegaríamos a essa regra, não é? Mas não é assim que funciona. O dígrafo consonantal, ele não pode ser separado, tá? Como nessa palavra chicken, o som da letra I é E, que é um som curto, nós sabemos que se trata de uma sílaba fechada. Então, o CK vai acompanhar a vogal I, chicken, ok? Chicken. Vamos ver mais alguns exemplos. Jacket, jacket. Nickel, nickel. Lucky, lucky. É muito estranho essa divisão pra gente, não é? Observe a palavra secret. Nós temos também um outro dígrafo, cr. Isso não deve ser separado, ok? E o que vai acontecer? Nós sabemos que a pronúncia é secret. Em outras palavras, a letra E, ela tem o som longo. Para que uma palavra tenha o som longo, a sílaba deve terminar com uma vogal. Nesse caso, nós vamos separar como secret. A mesma coisa acontece na palavra Nathan. O TH, ele possui um único som, que é um som interdentálico. Como eu devo proceder para fazer a separação da sílaba? Eu sei que nessa palavra a letra A tem o som de E, Nathan. Se o A tem o som de E, é porque se trata de uma sílaba aberta. Então eu vou separar nei em uma sílaba e a segunda sílaba com than, Nathan. Observe uma outra palavra com o TH, gather. Nós sabemos que nessa palavra a letra A tem o som curto A. Se o A tem som de A, é porque ele se encontra numa sílaba fechada. Então, a palavra vai ser dividida como gather. Gather. Observe a palavra trophy. A pronúncia da letra O é um som longo, ou. Então, trata-se de uma sílaba aberta. Então, eu devo dividir logo depois da letra O. Uma sílaba aberta termina com a vogal. Então, trophy. Já na palavra brother, a letra O tem o seu som curto, então eu não posso dividir logo depois do O. O TH, th, vai seguir a letra O, então a divisão será brother, segunda sílaba, Eu espero que você esteja gostando dessas aulas. Se você estiver achando interessante esse assunto que eu estou abordando, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outros amigos teus. Um forte abraço, até o próximo!